Salve, salve, acadêmicos da jurisprudência! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. Eu vim aqui nesse vídeo para falar sobre repercussão geral, né? Falar aí com vocês sobre esse importantíssimo tema. Tá? Quando a gente estuda jurisprudência, aqui a gente está no contexto de estuda jurisprudência para concurso público, a gente fala muito, né, de jurisprudência do STF, do STJ, né, dos tribunais superiores. E falando de jurisprudência do STF, a gente escuta muito a questão da repercussão geral. Né? Então, o STF firmou uma tese em repercussão geral, né? Julgou ali um recurso extraordinário com repercussão geral, e aí ele firmou uma tese. Né? Isso é importantíssimo. Né? Talvez hoje tenha a mesma importância aí, né, do que uma súmula. A gente está acostumado muito a estudar jurisprudência. Vamos estudar súmula, né? Súmula do STJ, súmula do STF, a súmula vinculante. Né? Então a gente está bastante acostumado, né, com a expressão súmula. Mas a gente viu, né, que jurisprudência não é só súmula. A gente tem outros tipos de jurisprudência. Né? E um dos tipos de jurisprudência que são muito importantes, muito importantes, tanto no âmbito do direito tributário, do direito administrativo, do direito constitucional, são os recursos extraordinários com repercussão geral. Então, primeiro, recurso extraordinário. É aquele recurso em que a gente vai discutir alguma matéria constitucional. Então, você acha que a decisão do TJ ou do Tribunal Regional Federal, né, violou ali algum dispositivo da Constituição. Então, aí você, obviamente, interpõe um recurso extraordinário. Mas para chegar esse recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal e ele ser apreciado, ele precisa ter repercussão geral. Então, isso é uma condição de admissibilidade do recurso extraordinário. Então, vamos lá. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Ó. É um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. O que é esse requisito de admissibilidade? O Supremo Tribunal Federal só vai analisar o mérito desse recurso extraordinário se ele, obviamente, dentre outros requisitos, né, respeitar esse requisito de admissibilidade, ele ter repercussão geral. Né? Porque o objetivo do Supremo, pessoal, não é ficar analisando briga de vizinho, né, roubo de galinha, né, ficar analisando questões pequenas, né, que só importam aquele caso concreto. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Constitucional, né, um órgão que é o guardião da Constituição, ele tem que resolver questões importantes. Tá? Então, mesmo que aquele assunto envolva alguma matéria constitucional, né, essa Constituição é gigante, analítica, trata de vários temas, né, o Supremo só vai apreciar o seu recurso, né, em face de uma decisão de um Tribunal de Justiça, ou de um Tribunal Regional Federal, ou de um Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, né? Primeiro, se ele envolver matéria constitucional, e outra, se ele tiver repercussão geral. O que é? Aquele tema transborda os interesses subjetivos dos sujeitos envolvidos naquele caso concreto. Que ele tenha repercussão geral, repercussão política, social, econômica, né, jurídica, transborde os interesses subjetivos só daquele caso concreto. O Supremo quer proferir decisões, né, que são importantes para a sociedade como um todo, nas suas mais diferentes perspectivas, política, econômica, social, jurídica. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele recebe um recurso extraordinário, ele vai analisar. Né? Primeira coisa. Trata de matéria constitucional? Trata. Tem repercussão geral? Né? Em regra, tem. Em regra, tem repercussão geral. Na verdade, pessoal, a gente trabalha que qualquer recurso extraordinário, em regra, tem repercussão geral. Para que o STF reconheça que não há repercussão geral naquele caso, ou porque trata de um tema muito específico, que não transborda os interesses subjetivos daquele caso, ou que não envolve matéria constitucional, ele precisa de 2/3 dos ministros falando não tem repercussão geral. Então o quórum aqui é para não reconhecer repercussão geral. Aí não reconhecendo, né, ele nem analisa o mérito, ele não conhece, né, a repercussão geral, então obviamente não respeita aí um requisito de admissibilidade. Então aquele recurso não é admitido. O Supremo não chega nem a analisar o mérito. Mas caso ele reconheça a repercussão geral, ele dá um número de um tema. O tema 666, né, da repercussão geral vai tratar desse assunto aqui. Aí o Supremo, quando for julgar o mérito desse recurso extraordinário, ele vai proferir uma tese.
ele vai proferir uma tese, que é o resumo do entendimento jurídico que ele utilizou para decidir aquele caso. Né? E aí, como se trata de uma repercussão geral, né, todos os outros casos que os próprios Supremo ou os outros órgãos do Poder Judiciário vão enfrentar, né, eles vão, obviamente, utilizar essa tese. Eles vão utilizar essa tese. Então lá você entra com uma ação, né, tá lá no juiz de primeiro grau. Ele vai utilizar essa tese para decidir esse caso. Né, se o caso que ele for decidir é exatamente igual ou similar ao caso concreto que o Supremo decidiu, ele vai, obviamente, né, sobre o mesmo caso concreto, vai decidir da mesma forma, utilizando a tese que o Supremo, que o Supremo firmou. Né? E aí, pessoal, um outro ponto que é importante, um efeito, né, de que quando o Supremo reconhece a repercussão geral, normalmente os outros órgãos suspendem os processos. Então o Supremo reconheceu ali, né, ele recebeu um recurso extraordinário, né, reconheceu a repercussão geral, né, reconheceu a repercussão geral, deu um número, né, para aquele tema da repercussão geral. E aí todos os processos, todas as ações judiciais que estão em algum tribunal ou estão em primeira instância, que tratam daquele caso concreto, daquela situação, né, ficam suspensos. Até o Supremo proferir a tese. Até o Supremo decidir e proferir uma tese. E aí, proferindo essa tese, todos os outros órgãos do Poder Judiciário são obrigados a utilizar essa tese para decidir esses casos. Então, um dos efeitos, né, de o Supremo reconhecer a repercussão geral é suspender os processos. Né? Suspender os processos, óbvio, que tratam daquele assunto, daquele tema que o Supremo vai decidir. Ok? Então, só para mostrar para vocês, né? Está aí na Constituição a questão da repercussão geral, né? O recurso extraordinário, o recorrente que deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo aí, de 2/3. Então, em regra, qualquer recurso extraordinário tem repercussão geral. Né? Para não reconhecer a repercussão geral, 2/3 dos ministros têm que se manifestar e falar, olha, não há repercussão geral nesse caso. Ou porque não há matéria constitucional, ou porque, né, apesar de sendo matéria constitucional, não tem repercussão geral. Né? E aqui no CPC, ele vai, na verdade, esmiuçar o que efetivamente é uma repercussão geral. Né? Questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social, jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, né, das partes, do processo. E é aqui fala da suspensão do processo. Né? Então, tudo isso aí que a gente conversou até então. E aí eu coloquei para vocês, né, um exemplo, né, de um tema que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, repercussão geral. Né? Então, olha aqui, a demanda de potência elétrica não é possível por si só de tributação via ICMS, porquanto somente integra a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo. Pessoal, essa é a tese que o Supremo firmou, né, ao julgar um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. E um outro tema, né, que o Supremo não reconheceu repercussão geral, então o Supremo não apreciou, por não ser matéria constitucional. Né? Então é o caso da base de cálculo do ITBI. Né? Então, na verdade, né, não envolve matéria constitucional, envolve aí matéria infraconstitucional, de legislação federal, que está lá no Código Tributário Nacional, em uma lei complementar de normas gerais, ou que tem status de lei complementar. Então, olha aqui, é infraconstitucional, aí ele se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo do ITBI. Então, quem vai decidir esse tema não é o Supremo, é o STJ, porque trata de legislação federal. Então, aqui o Supremo não analisou o mérito, então, obviamente, ele não firmou nenhuma tese, né, sobre esse assunto. Provavelmente esse assunto foi apreciado pelo STJ, né, e se o STJ decidiu isso na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deve ter firmado alguma tese. E eu sei que ele firmou, porque ele já decidiu esse tema, né, da base de cálculo do ITBI, né, na sistemática de recursos repetitivos. Então ele tem lá uma tese. Né, ele tem lá uma tese firmada no âmbito de um recurso no âmbito de um recurso especial, né, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Ok? Então, pessoal, e um ponto só para reforçar aqui, né, quando o Supremo firma um entendimento no âmbito de um recurso extraordinário com repercussão geral, não vincula os outros entes, tá? Não vincula, diferentemente quando a gente está falando de súmula vinculante e decisões do Supremo no âmbito de controle concentrado. Aí vincula automaticamente.
os outros entes. Né? Mas decisão do Supremo no âmbito de um recurso extraordinário com repercussão geral não vincula, tá? Não vincula automaticamente os outros entes. Vai vincular o Poder Judiciário, mas os outros entes federados não. Isso é importante, tá? Eu estou reforçando isso porque é muito importante quando você vai estudar jurisprudência. Ok? Então é isso. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.